Então, hoje é dia de ficar julgando o personagem famoso. Toda história depende do quanto o leitor consegue se conectar com os personagens. Afinal, as histórias são feitas para gerar empatia e conexão, porque assim a gente absorve melhor o conteúdo que está sendo transmitido. Com certeza, algum de vocês possui um personagem querido no seu coração. Tem lembranças de personagens que marcaram sua infância e lhe ensinou lições de vidas valiosas. Também existem aqueles personagens que você já pega no nojo logo de cara, não suporta ver em tela e já revira os olhos toda vez que alguém faz trazer ele pra conversa. Oi, eu sou o ficcionista e hoje vamos jogar com embasamento alguns personagens famosos da ficção. Mas vamos por parte. Como assim embasamento? Bom, eu sou estudante de letras e amante de literatura. Uma das cadeiras que mais chamou atenção ao longo do curso foi justamente teoria literária. Teoria literária é relativamente bem recente, como campo de estudo organizado. Mas se fosse um erro menos criterioso, dá para dizer que ela existe desde a Grécia Antiga, já que a literatura vai sempre ser comparada por pessoas pensando literatura. Não no sentido criativo nesse caso, mas no sentido mais científico e filosófico. Teoria da literatura é basicamente isso: usar um caráter científico e filosófico para interpretar o texto, realizar uma crítica, analisar a história e o conceito geral de literatura. Tá, e o que a gente pode fazer com tudo isso? Um dos pressupostos da teoria literária é que a crítica sempre carrega um viés. Portanto, precisamos deixar bem claro o método pelo qual estamos embasando o argumento. Não basta dizer que é algo bom ou ruim, porque esses conceitos são muito vagos. Precisamos estabelecer um padrão e depois comparar o objeto de análise a esse padrão. Vamos para mais algo concreto, que é o conteúdo principal desse vídeo. Eu estava lendo o trabalho do professor Luiz Antônio de Assis Brasil, em Escrever Ficção, que é um livro que ele conta sobre as experiências dele enquanto professor de escrita criativa e também serve como manual para quem quiser aprender. Você vai se deparar com um capítulo inicial inteiramente dedicado a falar do personagem, porque para ele o personagem é a parte mais importante de uma obra de ficção. E ele não está errado. Hoje em dia as editoras vão avaliar muito mais o seu conteúdo pelos personagens apresentados do que pela história. Isso porque ficção baseada em personagens vende muito, pois como já falei, as pessoas se conectam a histórias através da empatia. O Luiz, vamos chamar ele assim, define um bom personagem como sendo consistente, possuindo 3 elementos que ele julga cruciais. Cito: pense num personagem célebre, agora pense nas características dele, mas que não constituem nada de especial. Depois, nas que fazem dele um ser incomum. Lembre um evento que apenas ele poderia ter vivido. Pronto. Eis porque esse personagem é inesquecível. Tendo isso em mente, com o resto do vídeo é eu julgando personagens com base nesses critérios. Só personagens famosos, e aí no final você deixa nos comentários o quanto você acha que funciona o método dele e se você concorda. Aproveitando que a gente já tá aqui, deixa o like aí na moral. E se inscreve no canal que tem coisa boa vindo aí. Primeiro personagem. Vamos de um clássico para começar. Brás Cubas. Toda a ideia do personagem gira em torno de uma crítica à elite carioca da época. Então, podemos dizer que as características de Brás Cubas são bem comuns a esse tipo de contexto. Herdeiro, não muito magro, não muito gordo, sem muita personalidade, dado a exageros amorosos, nada muito fora do comum. Primeira parte, ok. Agora, características que os distinguem dos outros seriam o seu completo desprendimento da vida. Ele não trabalha, não constitui família, não possui ambição e ainda se orgulha disso. Ele simplesmente flutua pelas águas da vida ao Deus Ará. Segunda parte, ok, então. Agora, um evento que só poderia ter acontecido com ele? Ora, isso é bem óbvio, afinal ele é um defunto autor. Somente ele foi capaz de narrar sua própria morte. Então podemos ver que o personagem mais famoso da literatura brasileira se enquadra muito bem nos 3 elementos de Luiz. Ele é comum, ao mesmo tempo que se destaca dos outros com alguma característica à sua volta, e possui um evento único, que gera o estopim para a história. Mas vamos ser sinceros, ninguém liga pro Brás Cubas. Pensando em algo mais recente, e mais dentro da mídia famosa que a gente tem contemporaneamente, vamos analisar um personagem que eu gosto muito, Eddard Stark, o Ned, primeiro protagonista das Crônicas de Gelo e Fogo. Ned é um Lorde do Norte, compartilhando todos os traços dos nortenhos, cabelos escuros, porte físico de um guerreiro e sobriedade, algo bem comum para protagonistas de fantasia. O que difere dos personagens da obra é seu famoso código de conduta. Eddard Stark é um homem de honra, a um nível extremamente exagerado. A honra para Ned está acima de tudo, e ele viveu e morreu com base nisso, literalmente. Pois quando lhe foi dada a oportunidade para expor Cersei e tomar o trono, ele agiu honradamente e lhe ofereceu clemência, o que felizmente terminou com o Ned ficando numa cabeça mais baixa. Os 2 primeiros elementos ok, mas e o evento do passado? Bem, um pequeno grande spoiler, mas Jon Snow é o elemento do passado de Ned. Pois o tempo todo nos é dito durante o livro que Jon é a única mácula na honra de Ned, o que mais pra frente descobrimos que na verdade foi o ato de maior nobreza do personagem. Se pensarmos em personagens ainda mais populares e icônicos, podemos chegar até o Super-Homem. O maior herói de todos carrega um evento marcante no seu passado, a queda de Krypton, e características que o tornam excepcionais, afinal de contas, ele é o Super-Homem. Mas o que o torna normal? Ora, Clark Kent. Aqui está um exemplo legal de darmos uma olhada. O Superman já foi adaptado diversas vezes para diferentes tipos de mídia. Já vimos infinitas versões do personagem. Às vezes funciona muito bem, como em My Adventures with Superman, e às vezes é um desastre, como em Man of Steel.
São muitos fatores que causam essa diferença, mas como estamos olhando através do viés de Luiz, podemos dizer que a grande diferença entre o Super-Homem de Zack Snyder e do clássico é a ausência do Clark Kent, ou mais especificamente, a ausência do homem em detrimento do Super. O Homem de Aço é muito mais Deus do que homem, com os filmes recheados de alegorias messiânicas, o que estraga a parte que torna o personagem consistente e memorável, a parte humana. Clark Kent, assim como todo alter ego de herói, existe para tornar o personagem mais humano, equilibrado e com um aspecto capaz de gerar empatia em quem estiver consumindo a obra. Por isso, ao retirar Clark Kent, você retira a âncora que prende o telespectador ao personagem. Por isso, o Super-Homem é um bom exemplo de análise. Ele pode tanto possuir as características que definem um personagem consistente, quanto não apresentar, já que ele é um personagem que foi amplamente adaptado a diversas mídias em diversos autores. Chegando ao motivo desse vídeo, descer além em personagem que eu não gosto, Harry Potter é o garoto que sobreviveu. Isso por só marca o elemento do passado do personagem, que só ele poderia ter vivido. O problema começa quando procuramos características que distingam Harry dos outros. Harry é um garoto normal, que vive uma vida sofrida nas mãos dos tios. Tudo isso muda quando ele recebe a carta de Hogwarts e descobre que é um bruxo. Pronto. Até aí parece que ele não é mais normal, ele tem algo de especial. Ele é um bruxo, diferente de todos os outros à sua volta. O problema é que, como grande parte da história se passa no mundo bruxo, isso vira uma coisa banal. Todo mundo lá tem os mesmos poderes, as mesmas características, os mesmos potencial de Harry. Ele se torna um personagem normal. Pelo menos poderíamos ter o Harry usando de suas experiências no mundo trouxa para diferenciá-lo dos outros alunos. Só que não é isso que acontece. Harry é um aluno mediano por boa parte da série, não se destacando em absolutamente nada além do quadribol. Característica essa que somente é aproveitada em poucos momentos da narrativa, já que o foco do livro não é o esporte. Eu esperava, pelo menos, que ele usasse a sua conexão com o mundo trouxa para trazer alguma coisa de nova, alguma outra perspectiva, ou talvez mudar o preconceito que os bruxos têm com os trouxas. Mas não, o Harry não faz isso, e ele até acaba aderindo a alguns desses preconceitos. E tudo piora quando a gente conhece a Hermione, que possui os pais trouxas. Então ela tem o mesmo nível de contato da magia que o Harry deveria ter. A diferença é que ela viu essa desvantagem e, através do esforço, conseguiu diminuir a distância dos outros alunos, se tornando uma bruxa muito acima da média, graças à inteligência e dedicação. Mas não vemos isso em Harry. Ele é literalmente um protagonista neutro, insosso. Justamente por ser uma história voltada ao público infantil por boa parte da série, é comum nessa literatura protagonistas carreguem características mais genéricas para que os leitores possam preencher as lacunas com as suas próprias características, se colocando como protagonista da obra. Por isso é um argumento que Harry Potter é um livro muito infantil e deveria continuar sendo um livro infantil. As pessoas cresceram com ele e tá tudo bem você se desenvolver e gostar dele, mas ele não passa de um livro que é tipo bom. Ele possui algumas técnicas e características que são realmente interessantes, mas ele também possui os seus problemas. O Harry é um protagonista feito para gerar identificação com ele, na base de que qualquer um pode se colocar nele. É algo muito parecido com a Bella de Crepúsculo, que ela é só uma menina. Ela é uma menina, geralmente uma menina. E todas as características dela são baseadas em ela estar apaixonada pelo triângulo amoroso dela. Então qualquer um pode se colocar naquele lugar, qualquer um pode se sentir deslocado da sociedade, qualquer um pode preencher a lacuna do personagem com a sua própria personalidade, porque isso vai gerar muita empatia. E isso é uma estratégia usada conscientemente pelo autor. Mas se por um lado isso vai gerar uma conexão grande com a obra e criar muitos fãs, por outro lado isso acaba diminuindo o potencial dos protagonistas, porque eles acabam não sendo personagens de verdade, só sendo roupas que é pra gente vestir enquanto lê. Acabei citando de brinde aqui a Bella de Crepúsculo, mas juntando esses dois a gente tem personagens que, pela análise do Luiz, não necessariamente seriam bons personagens. Mas e aí, o que você acha? Pessoalmente eu diria que a técnica do Luiz funciona muito bem para se criar personagens icônicos. Mas note que eu falei criar. Eu também acredito que a realidade vai bem além disso. De novo, eu falei do Harry, mas o fato é que ele é um personagem extremamente famoso, com fãs pelo mundo todo, e muita gente discordaria do que foi dito aqui. Ao mesmo tempo que Eddard Stark não é nem o top 10 personagens favoritos de ninguém, e se encaixa muito bem no nosso critério. Sendo assim, só dá pra chegar à conclusão de que o torna um personagem memorável vai muito além do que os olhos podem ver. Muito além de uma técnica qualquer que pode ser escrita no manual e repetida e repetida. A gente tem que somar outros elementos nisso, e tem outros fatores externos também que vão contribuir com o personagem se tornar marcante ou não. Vou pedir mais uma vez para você deixar o like e se inscrever, e não se esqueça de seguir nas redes sociais para não perder nenhuma novidade no canal. Até a próxima!